gente não vê falta de matéria-prima, porém a cadeia consumidora está numa velocidade muito mais rápida do que a cadeia produtora. Então a gente está com um desalinhamento de fluxos. O meu cliente está precisando de embalagem mais rápida ou com uma visibilidade menor do que ele tinha no passado, e o meu fornecedor está com um prazo mais estendido para produção e para entrega. Esse desalinhamento é o maior desafio da indústria de conversão, imagino que da indústria gráfica como um todo. Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuz e comigo, para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Oi, Tânia. Oi, pessoal. Sempre muito gostoso estar aqui. Mais gostoso ainda seria se eu tivesse com a voz inteira, né? Porque acho que só veio metade dela. A voz também não tá 100%, né, Hamilton? A gente tá com os sprayzinhos de própolis aqui. Mas acho que o seu é bom, viu? Porque eu comprei um por causa do preço, olha, horrível. Você espirra isso, ele é muito ruim. Pode ser que resolva, mas o gosto... Bom, mas boas são as notícias que a gente está trazendo aqui, né, Hamilton? Eu não tô nem acreditando que a gente vai começar um episódio falando de números positivos da economia. Finalmente eles chegaram aqui no Ondas Impressas. Explicando rapidinho para quem não acompanha o Ondas desde a primeira temporada, nós começamos lá em 2020 e no quarto episódio a gente já teve de migrar do estúdio para as nossas casas. E dá-lhe problema, portas fechadas, negócios paralisados, negacionismo, primeira, segunda, terceira, quarta onda e tudo mais que a gente viveu. E agora, todo mundo vacinado, Covid controlada, os índices econômicos começam a mostrar a força da nossa economia. Finalmente, né? Finalmente, isso é a recuperação dessa era pandêmica, né? As medidas de reforço à renda, melhora no mercado de trabalho, principalmente a retomada do setor de serviços, estão ajudando a empurrar o PIB para cima, né? Segundo o IBGE, crescemos 1,2% no segundo semestre de 2022 em relação ao trimestre anterior. Esse crescimento surpreendeu até os mais otimistas, elevando para 2,7% a previsão de crescimento da economia brasileira esse ano. Não é lá grande coisa, mas já é uma grande coisa, né? Aleluia, a gente está precisando muito de boas notícias. Tudo bem, né? A gente sabe que a base de comparação é muito baixa. Eu li no Estadão que o consumo teve um avanço recorde, mas não superou os 8 anos de estagnação que vivemos desde 2014. Mas eu acho que a gente tem de comemorar com prudência, claro, porque temos inúmeros problemas internos e externos para enfrentar. Mas sem os primeiros passos não se vai a nenhum lugar. Agora, aqui, para nós, militantes da impressão, a melhor notícia é que essa onda também chegou para a gente. A indústria da impressão sofreu muito na pandemia. Muitas empresas fecharam, alguns setores foram mais impactados, como o promocional e o comercial, outros menos, como o de embalagens. A gente discutiu isso em vários momentos ao longo desses nossos 58 episódios. 58? Caramba, a gente já está perto do 60º episódio, Tânia. Para você ver, quem diria que aquela nossa conversa no final de 2019 daria início a essa jornada tão especial. Jornada que só existe por sua causa, ouvinte querido. Salve, salve, gente boa que acredita no valor da informação como instrumento de mudança, instrumento de desenvolvimento. Bom, voltando às boas notícias, foi ao ar no dia 29 de agosto, no jornal Bom Dia Brasil, da Globo, uma reportagem sobre o impacto das eleições na indústria gráfica. Esse impacto ele sempre acontece, né? A gente sabe, principalmente quando você tem eleição para vários cargos, né? Só que nesse ano, pela conjuntura que a gente está vivendo, parece que o pessoal ainda está mais animado, não é não? A matéria da Globo traz o depoimento de 2 gráficas de Belo Horizonte, a gráfica Silva Lara e a Coloro. Na Silva Lara, segundo o Geraldo de Oliveira Pinto, o faturamento de agosto cresceu 40% com a produção de material para a campanha eleitoral. A Silva Lara teve de contratar 4 temporários para dar conta do aumento na demanda.
Segundo a Abigraf, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, 45% das gráficas do país estão produzindo propaganda eleitoral, desde folhetos e santinhos até adesivos e banners. Gente, praticamente metade das gráficas com as máquinas a 1000. O Rony Marcos Lemos, que é diretor da Regional Mineira da Abigraf, diz na matéria que o aumento na produção desse tipo de material cresceu 30%, que representa algo como 2 meses a mais de faturamento. A Mabel Fernandes, gerente financeira da Coloro, disse na matéria da Globo que o faturamento da gráfica com material de campanha aumentou 85% em relação a 2018 e 55% quando comparado a 2020. Que bela valorização do impresso, né? Não, sem dúvida, até porque muita gente dizia que até pelo crescimento das mídias digitais, a importância delas, o impresso ia perder cada vez mais espaço, né? Mas não foi isso, e não é isso que está acontecendo. E ainda não falamos do que está por vir no último trimestre do ano. Na verdade, o que está por vir para o consumidor final. Porque a indústria de impressão trabalha vários meses antes para que os produtos cheguem ao mercado no momento certo. Exato. Neste ano teremos o que o jornal Meio Mensagem chamou na sua edição de final de agosto de o super trimestre. Além das eleições, teremos entre novembro e dezembro uma conjunção atípica. Copa do Mundo, que vai de 21 de novembro a 18 de dezembro, Black Friday em 25 de novembro e o Natal. São eventos que mexem muito com o comércio, que estimulam o consumo. E vale mais uma vez aqui a ressalva. O final do ano é sempre o momento de maior demanda no Brasil. O diferencial aqui é a Copa, que migrou do meio para o fim do ano em função do calor no Catar em junho e julho. Pois é, né, gente? Mas tem uma nuvem negra para macular esse céu de brigadeiro do setor de impressão. Acho que vocês sabem do que eu vou falar. Os problemas no fornecimento de matéria-prima. Toda a indústria, não importa o segmento, vem convivendo com essa questão desde meados de 2020. Começou na pandemia e vem sendo agravada pela guerra na Ucrânia, a greve na UPM Finlândia, que só terminou em abril, e a conversão de máquinas que produziam couché para a fabricação de outros papéis. A gente já falou sobre isso em mais de um episódio. Para quem quiser detalhes, eu recomendo especialmente o episódio 20 da primeira temporada, sobre papelão ondulado, e o primeiro episódio desta terceira temporada, o episódio Couché nas alturas. Os problemas não atingem só o papel. Eu conversei com um fornecedor de tinta que relatou aumento de até 70% na demanda por tinta offset. Ele falou que, em função do aumento na produção de material promocional no pós-pandemia, acabaram acontecendo alguns desencaixes, palavra dele, no fornecimento de tinta. Agora, de acordo com esse fornecedor, a empresa já está preparada para o momento atual. Bom, esse desencontro entre oferta e demanda atinge todo mundo, né, em função da quebra das cadeias de suprimento. Por exemplo, no fornecimento de resinas plásticas para a produção de embalagens flexíveis, como nos conta o Felipe Toledo, diretor executivo da Camargo Embalagens aqui de São Paulo. A Camargo é um grande fornecedor de embalagens flexíveis, principalmente para a indústria alimentícia, e o Felipe fala sobre o cenário atual e perspectivas para 2023. Nós conversamos também com o Fábio Gabriel, diretor da Leograf, que atua no segmento promocional e mais recentemente no editorial. Ele fala dessas questões e outras mais, como o feliz casamento entre a mídia impressa e a digital. Então, vamos ouvir o Felipe Toledo e depois o nosso papo com o Fábio Gabriel. Mas antes, a palavra do nosso patrocinador. Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de 4 décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Felipe, obrigada por você estar aqui hoje com a gente. Tudo bem com você?
Tudo sim, Tânia. Eu que agradeço pelo convite. Prazer tê-lo aqui conosco, Felipe. Prazer é meu, Hamilton. Felipe, vem aí o que o jornal Meio Mensagem chamou numa matéria da última semana de agosto de o super trimestre. Segundo pessoas ouvidas para o Meio Mensagem, a junção de Copa do Mundo, Black Friday e Natal está mobilizando as marcas. Algumas estão antecipando campanhas, outras estão investindo mais em marketing, pensando nesse período. Essa conjunção aí atípica está tendo algum reflexo na Camargo? A demanda aumentou? Tânia, olhando assim, o mercado de embalagens flexíveis, a gente é muito focado no mercado alimentício, né? Então, mais de 90% da nossa produção vai para esse mercado. Historicamente, o segundo semestre para a gente, ele já é mais aquecido do que o primeiro, naturalmente. Quando a gente coloca Natal, Black Friday e Copa do Mundo, também numa análise histórica, também eu vou te falar um pouquinho desse ano, a gente vê que, isoladamente, tanto o Natal quanto o Black Friday não tem um impacto relevante, pelo menos no perfil de cliente que nós atuamos no consumo de embalagens. O que a gente está vendo esse ano é sim uma demanda pontual de aumento de volume para produtos de consumo nos eventos de Copa do Mundo. Então a gente tem alguns tipos de materiais ou de produtos, né, de clientes com sazonalidades no primeiro e no meio do ano que estão se estendendo para os próximos trimestres devido a essa expectativa alta de Copa do Mundo. Então, assim, respondendo objetivamente sua pergunta, sim, a gente vê uma mudança de consumo, mas ela não é nada relevante perto do todo, dado que já é um semestre mais aquecido do que o primeiro. Você já tinha alguma indicação dos clientes nesse sentido ou não, em função disso? Porque isso parece que desperta agora, mas na verdade para as marcas isso já tem um planejamento de algum tempo, né? Na verdade, se a gente pensar no prazo de execução, a gente estaria até atrasado se começasse a pensar nisso agora. Isso. Então, eu acredito, pelo menos aqui na nossa base, algumas marcas já estão com campanhas em andamento. Algumas que queiram fazer, eu acho que a gente tem um tempo muito apertado, mas ainda é possível, contando um pouco com a sorte. Entendi. Numa outra matéria do Meio Mensagem sobre esse mesmo tema, né, sobre o impacto da Copa no consumo, uma executiva do Google, ela dividiu a demanda em momentos de consumo. Então ela fala desde da procura por eletroeletrônicos, que começou lá ainda no primeiro semestre, né, televisão, o pessoal se preparando para a Copa, até o momento de celebração, que acontece nos dias dos jogos ao longo da Copa, já em novembro, e aí eles citam até com maior consumo de bebidas e petiscos durante os jogos. E como você falou, né, a indústria alimentícia é o maior mercado para vocês, né? Esse comportamento, né, como é que está esse comportamento desse segmento específico, aí, falando de petiscos, né, em relação à demanda de embalagem? Você falou que algumas estão fazendo, né, já estão fazendo isso. Nesse nicho de mercado, houve uma procura maior para os clientes de vocês? Houve sim. Acho que a realidade nossa aqui bate muito com a pesquisa ou com o comentário. A gente vê pontualmente uma manutenção de demanda aquecida nos snacks, principalmente nesses snacks de comemoração, de eventos em grupo. Vou dar um exemplo prático aqui, o mercado de amendoins, né, o mercado de biscoitos mesmo, mas de snacks salgados com tempero e com sabores específicos. Esse a gente viu uma manutenção ou uma expectativa de continuação do volume alto que vinha no trimestre anterior. Agora, nós até nesse mesmo episódio, a gente estava falando com o Fábio Gabriel, que é o dono da Leograph, né, que também falava desse aumento, e também a gente cai naquela questão que já está no mercado há um bom tempo, que é a questão da matéria-prima. Quer dizer, você tem essa reação no mercado, você teve pós-pandemia. Na pandemia, a embalagem flexível teve um excelente crescimento, mas tem toda essa questão de custos, logísticas, etc., e aumento de custos ao longo desses meses. Esse aumento de demanda aliado a isso tem atrapalhado? Como é que vocês foram se adaptando a isso ao longo do tempo? Tem atrapalhado sim. Talvez se eu tivesse que elencar os principais desafios, assim, ou falar o principal desafio, aí, durante o ano todo, e é claro que ele fica mais evidente quando o volume vai aumentando, mas é a disponibilidade de matéria-prima.
A gente não vê falta de matéria-prima, porém a cadeia consumidora está numa velocidade muito mais rápida do que a cadeia produtora. Então a gente está com um desalinhamento de fluxos. O meu cliente está precisando de embalagem mais rápida ou com uma visibilidade menor do que ele tinha no passado, e o meu fornecedor está com prazo mais estendido para produção e para entrega. Esse desalinhamento é o maior desafio da indústria de conversão, imagino que da indústria gráfica como um todo. E até onde eu sei, ninguém consegue hoje determinar quando esse fornecimento vai se normalizar. Por outro lado, a gente tem alguns começos, de números positivos da economia, como, por exemplo, a queda no desemprego. Com qual cenário para 2023 a Camargo está trabalhando? Como é que você enxerga o próximo ano, Felipe? Naturalmente, a gente tende a ser otimista, mas é um mix de expectativas. A gente acredita que o consumo pode seguir acelerando e podemos ter um ano, em termos de volume, tão positivo quanto este ano foi. Mas, obviamente, levando em consideração todos os movimentos macros, e os efeitos disso no dia a dia da gestão, a gente ainda trabalha com a possibilidade desse desalinhamento de fluxos e de cadeias que, na prática, podem comprometer um bom resultado, porque a gente tem a expectativa, mas todos nós necessitamos das matérias-primas e dos acessórios disponíveis para entrar em produção. Então, se esses fluxos eventualmente não se equilibrarem, mesmo com um volume alto ou com uma expectativa positiva da economia, a gente pode ter problemas de curto prazo e talvez uma frustração do que a gente acredita que pode acontecer. Mas, assim, naturalmente entramos num ano otimista, mesmo ano de eleição. Obviamente não cabe a mim fazer projeções independente do resultado, mas, enfim, principalmente o mercado de alimentos, ele tem um giro e um volume muito rápido, então a gente acredita que ele pode seguir surpreendendo como surpreendeu esse ano. A gente sempre pede uma dica para empresas como a sua, por exemplo, para falar, no seu caso, para pequenos convertedores. Quer dizer, claro que para quem trabalha especialmente com alimentos, você já tem uma certa previsão, como nós já falamos, tá certo? Mas o que ele deveria fazer para aproveitar, apesar das circunstâncias, não só esse aumento da demanda pelas circunstâncias, mas por esse possível aumento da demanda que você acabou de colocar? Eu volto talvez na maior dificuldade, ou talvez no ponto de atenção do nosso setor, que é a disponibilidade de matéria-prima. Obviamente, trabalhamos com produto técnico, então falar matéria-prima no geral não necessariamente resolve o problema, porque daí a gente entra em largura, gramatura, especificação e tudo mais. Mas eu acho que o principal é tentar antecipar os movimentos dos principais clientes e ter um estoque estratégico por conta disso. Porque pelo menos no nosso mercado, com as nossas matérias-primas, nós não temos a possibilidade hoje de analisar a demanda do cliente e depois buscar o recurso. A gente não tem tempo para isso. Então, naturalmente, com os nossos clientes estratégicos, a gente está precisando correr um pouco mais de risco juntos e tentar antever alguma demanda para ter um estoque disponível para aproveitar as boas oportunidades, os aumentos de demanda e todos os novos projetos que vêm surgindo. Então, talvez, eu acho que a minha recomendação é tentar antever algum movimento de mercado estando estocado para isso, sabendo que a cadeia de fornecimento não está na mesma velocidade da cadeia de consumo. Uma questão que me surgiu, que você deve ter sentido muito isso ao longo do tempo, exatamente pelo aumento de custos e você trabalhar com marcas que estão lá na ponta vendendo, tá certo? Que é essa tensão entre o aumento de custos e ajuste de preços em relação a isso. Tá? Como é que se deu, especialmente ao longo desse ano, essa questão? Foi pacífica para te provocar? Bom, pacífica nunca é e ela nunca é suficiente, porque quanto mais a gente sobe na cadeia, menos possibilidade de gestão e de negociação nós temos, porque a gente vai chegando perto das petroquímicas, os indicadores nacionais, os índices e temos pouca gestão comercial sobre isso. Então, a velocidade dos reajustes ou do aumento sempre vem muito rápido. E a velocidade do repasse ela é um pouco mais lenta e o nosso ciclo é mais longo por conta disso. Durante a pandemia inteira, a gente
praticamente, imagino que todas as empresas passaram correndo atrás das defasagens que vinham acontecendo nos reajustes acumulados. Porque o problema não é nem o aumento de preço em si, o problema é o acúmulo de reajustes que você não consegue alinhar preço com custo, você sempre está defasado com relação ao modelo ideal. No primeiro ano de pandemia, com o risco de falta de produto, eu posso te dizer que até essa questão de preço ficou secundária, que o problema principal era o abastecimento. Depois que todo mundo aprendeu a trabalhar com escassez, aumentou o estoque, talvez um nível de segurança maior, a questão de preço voltou, talvez, se não para a primeira, mas para a segunda posição em termos de questionamento. Então, esse ano, mesmo com o aumento do volume, mesmo com a escassez de produto, foi um ano muito mais difícil de falar em reajustes de preço. E a indústria como um todo sempre acaba abrindo mão de margem, pensando numa estabilização e numa possível queda lá na frente. Para esse último ano, as discussões de reajustes foram mais difíceis, até porque os nossos clientes também estavam com dificuldade de repassar isso na ponta. Então é um efeito cascata. Felipe, ótimo, foi ótima a conversa. Muito obrigada por você participar aqui do Ondas. Muito obrigada. Obrigado você, Tânia. Obrigado, Felipe. Grande abraço. Nunca foi fácil, né, Hamilton, lidar com esse descompasso entre o aumento de custo e o repasse aos clientes. Não, nunca foi. É sempre uma tensão, né, entre a necessidade e o possível. Quer dizer, é sempre uma negociação difícil. E agora a conversa com o Fábio Gabriel, da Leograf de São Paulo. Oi, Fábio, que bom ter você aqui no Ondas, tudo bom? Graças a Deus, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, Hamilton. Não é que faz tempo que a gente não se conversa, a gente só ouve falar, né? A Tânia também sempre fazendo aquele trabalho maravilhoso. É muito bom estar com vocês aqui. É um prazer nosso ter você aqui com a gente, Fábio. Fábio, a Leograf cresceu atendendo as agências de publicidade, atuando no mercado promocional. Como é que está a movimentação nesse mercado diante da conjunção desses 3 grandes eventos para o comércio? Copa do Mundo, Black Friday e Natal. Você já vem sentindo um aumento na demanda por material promocional? O que, na realidade, eu vejo é que esse segundo semestre desse ano ele realmente teve um crescimento em relação à área promocional e comercial. A gráfica não tinha essa tendência de trabalhar com editorial. E nós acabamos entrando também na área editorial, livros especiais de arte e tudo mais, coisas que nós não tínhamos esse tipo de acabamento. Então, nesses últimos 2 anos, nós investimos em máquina de lombada quadrada, impressão de 8 cores com cura UV LED, uma série de coisas que foi para atender esse mercado. O crescimento que nós percebemos foi que o editorial ele teve um volume maior do que nós tínhamos de 2 anos para cá. A área do comercial e promocional, os catálogos de venda, aqueles catálogos de moda que antes eram todos feitos pela internet, hoje eles voltaram a ser impressos em artigos que nós podemos dizer que são trabalhos de alto luxo, com alta capacidade de fotografias, vamos dizer assim, com resoluções altas. Acabou aquelas fotografias de celular, né? A gente vê que os fotógrafos profissionais estão voltando e nós ficamos felizes que nós conseguimos imprimir imagens bonitas e tudo mais. Esse mercado ele cresceu bastante, e também a área de comunicação visual, que ele teve um crescimento muito grande nesses últimos... Eu estou colocando nesse último semestre, tá bom? Então, a gente falar em Copa do Mundo, eu acho que as figurinhas e o álbum de figurinhas é o que mais cresceu. O livro mais best-seller esse ano acho que vai ser as nossas figurinhas. Falamos sobre ele no episódio retrasado. Tradicionalmente, o último trimestre do ano costumava ser o mais forte. Claro que com a pandemia mexeu tudo isso. Mas esse aqui também, além de tudo, com Copa do Mundo, a demanda reprimida por conta da pandemia, deve ter gerado mais negócio. Agora, para os próximos meses, qual a sua expectativa, Fábio? Eu acho que nos próximos meses nós vamos ter uma continuidade desse tipo de pedido de clientes, tá? Eu não acredito que deva cair. Muito pelo contrário, eu vejo que até cartão de Natal nós estamos imprimindo de novo, Hamilton. Eu acho que tem muita coisa que a pandemia ensinou para nós, e o costume do brasileiro em si
ele acabou aflorando. Então a mídia impressa hoje, ela está casadinha com a mídia digital, mas assim, andando muito paralelo, sabe? O que eu vejo nesse último trimestre, pode ser que a gente tenha uma demanda muito grande, porém a falta de matéria-prima para atender os nossos pedidos, eles de fato vão ser o fator predominante em relação à quantidade de produto gráfico que vai sair no mercado, sabe? Eu ia até te perguntar isso depois, mas... Aliás, você falou dessa relação da impressão com o digital, você falou desses catálogos, né? Esses catálogos são a porta de entrada para o digital, que é muito legal, né? Quer dizer, o material impresso acaba sendo a porta de entrada para o digital. Se eles estão com esse refinamento estético, né, de impresso, né, a pessoa olha, chama mais atenção, ela olha ali, dali que ela vai para o digital. Dá para sentir isso? É só isso que a gente vê hoje no dia a dia, tá? Até um folhetinho que você imprime tem um QR Code no canto lá que é para entrar no app, né? Então eu acho assim que os catálogos eles estão sendo impressos, ele tem aquele apelo da venda de uma forma mais lenta, a pessoa olha, ela analisa, leva para casa, e aquele QR Code que está ali do lado auxilia na venda no momento de decisão ou de dúvida, não é? Então eu vejo assim que houve uma conscientização dos consumidores desse tipo de produto, de que assim a produção de preparação das imagens, onde você vai criar o catálogo impresso e criar esses links para que você possa ter uma linha de atendimento online, o que seja, elas se casaram de uma forma muito perfeita hoje. E considero também que a segurança desse tipo de acesso, ele está valorizando essa venda, sabe? Então a pessoa entra sem medo. O que eu vejo assim, que a mídia impressa hoje, ela casou com o digital de uma forma que dificilmente a gente vai acabar descasando, viu? Vai ser um casamento perfeito. Numa matéria que saiu em julho no Jornal de Negócios do Sebrae, o jornalista Gabriel Jareta, ele aponta a procura por kits personalizados, alusivos à Copa, para equipes, né? Então as empresas fazendo esses kits personalizados para as equipes que estão em home office. Então ele sinalizou isso como uma demanda interessante para essa época. E a gente sabe que esse tipo de produto é algo que a Leograph faz, né? Que faz parte do portfólio da Leograph, os kits personalizados. Então eu tenho duas perguntas. Uma, há uma maior procura por esse item? Você tem sentido isso pensando aí nesse último trimestre? E se há uma procura, vocês têm feito uma venda ativa desse material? Quer dizer, sei lá, ofertando esse tipo de kit personalizado para empresas que já fazem isso, por exemplo, kit de boas-vindas para funcionário. Hoje tem muita empresa que faz isso, né? Então vocês sentiram ou estão sentindo ou vão investir nesse tipo de kit agora para o final do ano? Muitos estão dizendo que nós vamos ter um super trimestre. O segundo semestre desse ano ele está sendo o ano do vendedor. Esses kits eles estão diretamente ligados aos treinamentos do pessoal de venda, os gerentes das áreas de lojas, departamentos, coisas do gênero. E esses kits eles estão praticamente ligados a esse tipo de público. Então os eventos que estão acontecendo hoje, eles estão sendo muito voltados à preparação desse povo de novo que estão voltando para as ruas e estão chegando no público e um público diferente, né? Então as grandes empresas estão fazendo esses treinamentos e esses kits que estão sendo feitos hoje, eles estão sendo voltados a esse tipo de perfil. Treinamento, lançamentos de produtos para influenciadores também foi um fator que apareceu bastante também, não é? Tudo isso está sendo feito para se preparar para esses meses finais do ano, que realmente eu acho que nós vamos ter uma procura para todas as classes, sabe? Desde o pequeno produto até o produto mais caro. Aproveitando que você tocou nesse ponto de vendas, no último episódio a gente falou de vendas e falou da postura do vendedor. Em função da pandemia, em função da mudança do consumidor e mesmo das empresas,
O vendedor gráfico teve que se reciclar. Hoje é assim, o vendedor gráfico ele é um artista, viu? Porque ele vai ao cliente, ele dá a opção, ele faz novas elaborações de produtos, ele cria oportunidades diferentes, leva o mock-up para o cliente de forma que vai enobrecer o produto, ele vibra com aquele verniz novo, com aquela laminação. Eu vejo aqui os vendedores da empresa trabalhando muito nesse sentido. A preparação da venda é uma coisa impressionante como está acontecendo isso, sabe? Então, o vendedor que não tem, vamos dizer assim, esse otimismo no sangue, ele está meio deslocado, porque hoje está muito dinâmico, sabe? O vendedor ele acorda de manhã já pensando naquele trabalho que ele vai ter que desenvolver, né? Então, a gráfica nesse sentido vira um grande laboratório. Eu acho que isso é o vendedor, sabe? O vendedor aflorou de novo, ele está preocupado com o papel que não tem que adaptar para outro tipo, impressão digital, vai ser offset, ele faz 2 orçamentos, vai discutir com o cliente. Então a venda está muito mais dinâmica, de uma forma em que as pessoas estão se falando muito por WhatsApp ou pessoalmente e tudo mais. Então ela ficou muito dinâmica, sabe? E o vendedor nesse ponto, ele realmente se adaptou a essas novas formas de venda. Você tocou num ponto já, Fábio, que é o problema da matéria-prima, né? Existe um fator aí que pode atrapalhar esse final de ano, que promete ser interessante para a indústria gráfica, que é a escassez da matéria-prima. Eu queria que você dissesse como é que vocês se prepararam ou estão se preparando para atender esse aumento de demanda nesse final de ano. O que vocês fizeram ou vão fazer? Bom, nós já estamos trabalhando nisso já desde o começo do ano, que é ir ao fabricante de papel, fazer ele assinar um contrato de fornecimento e ele jurar que vai entregar, né? Então... E ele cumpre, Fábio? Ele cumpre? Não, às vezes não. Ele vem negociar as entregas. Então a gente está trabalhando muito com estoque, sabe? Um estoque regulador. E ao mesmo tempo, assim, as vendas, como eu falei, elas estão sendo adaptadas de acordo com o tipo de material que ele quer lançar. Se ele quer um papel couché de alto brilho e você tem um papel couché fosco, nós vamos ter que trabalhar de repente com esse tipo de papel, mas fazendo alguma coisa diferenciada para que aquele trabalho saia de forma adequada e que o cliente fique satisfeito, sabe? Então está tendo muito isso. Como nós trabalhamos com rotativa, às vezes existem pedidos que são, sei lá, 50 toneladas, 100 toneladas de papel, e às vezes você não tem essa quantidade de um determinado tipo de papel. Então você tem que fazer aquela história de programação, não é? E assim, logicamente que o nosso estoque de papel, ele tem uma tendência de trabalhar sempre com o couché fosco, que é o promocional em si, né? Mas assim, papel offset, nós estamos trabalhando muito com enobrecimento de papéis para poder vender satisfação, sabe? Vender satisfação para o cliente. Hoje nós temos contrato com fornecedor de tinta, tá? Como a tinta, a maioria é importada, né? Então nós estamos comprando de container, deixando dentro do estoque regulador. Da mesma forma o papel, como da mesma forma as chapas offset, não é? E assim, está se investindo muito em estoque para poder atender o cliente, né? Porque os pedidos são muito rápidos, vem hoje para entregar semana que vem, então não dá tempo. Às vezes a tinta chega só daqui 3 meses, o navio está chegando, não dá para você trabalhar assim, né? Então eu vejo o pequeno tendo muita dificuldade, tá? Isso eu vejo sim. Então, se eu entendo, a chave hoje é estoque mais criatividade. Ah, sim. Eu falo aqui que a gente tem que vender satisfação e felicidade para o cliente, senão nada funciona.
Bom, Fábio, para finalizar, você falou do pequeno, né? Então, que dica você pode dar para as micro e pequenas empresas do setor gráfico para que elas consigam surfar nessa onda aí do super trimestre, para que elas consigam aproveitar as oportunidades que podem aparecer agora e até o final do ano em função desse aumento de consumo? Você tem alguma dica para dar para o pessoal? Olha, a dica melhor que a gente pode dar para o gráfico pequeno é ele ir ao cliente, ver a necessidade dele, adaptar as coisas dentro da possibilidade que você pode fazer, entregar da melhor forma possível, porque às vezes o preço menor não é a melhor solução. Então, as gráficas hoje, elas têm uma oportunidade que é participar com o cliente da necessidade dele. E ao mesmo tempo, como nós estamos numa época muito difícil em termos de se adaptar à matéria-prima e tudo mais, então é necessário que o vendedor, o dono da empresa, da pequena, geralmente é o vendedor master, ele que vende mais, é ele que está sempre junto com o cliente. Então ter a equipe para poder fazer os mockups, levar para o cliente, aprovou, é um trabalho a mais que você vai fazer. Não esperar o trabalho vir para você, ir atrás do trabalho. Isso que eu enxergo hoje a melhor solução. Estar presente no cliente, né? Não ficar esperando, fazer realmente uma venda ativa e estar lá oferecendo ainda mais venda essas oportunidades agora no final do ano, né? Bater na porta dele e falar, cara, vamos lá que eu sei que a tua venda depende de uma maior promoção, né? Acho que é por aí, né? Eu sei que você precisa de mim, você não sabe, mas você precisa de mim, perfeito. Gente, Fábio, super obrigada pelas tuas dicas, obrigada pela conversa, foi ótima, um prazer ter você aqui. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Hamilton, pela oportunidade, né, Tânia? Foi um grande prazer e até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço. Até a próxima. É isso, pessoal. Para fechar o momento afago no coração, eu quero mandar muitos beijos para o Ricardo Kobe, da Tiliforme, para o Daniel Heraldo, da Conita, para o Rogério Santana, jornalista e assessor de imprensa da Voit Paper, e para a querida Grácia Martins, colega também, que eles todos comentaram por e-mail o último episódio. Beijo, gente! E também um agradecimento muito especial ao Kaique Lira, que trabalha com insumos gráficos. Ele fez uma postagem no LinkedIn contando que encerra o mês fazendo um balanço do período e o que deve ser feito para melhorar, né, os números dele. No final dessa postagem, ele diz que sempre busca fontes inspiradoras para fechar o mês e que dessa vez ouviu o nosso episódio sobre vendas. Muito obrigada, Kaique. A gente trabalha para isso. Beijão, valeu. Olha só, muito legal. Faça você também como o Kaique. Converse com a gente pelas mídias sociais. Estamos no LinkedIn, no Twitter e no Instagram. Para não perder nada, aproveita para seguir e favoritar o Ondas nas plataformas de áudio. Clica lá no famoso sininho. A gente está também no YouTube. Agora, você quer mesmo ajudar o Ondas a crescer? Compartilhe os episódios, pessoal. É rapidinho, vai lá. É isso aí, pessoal. Beijão para todos. Abração, Tânia. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio. Beijo, Hamilton. Espero que com uma voz boa para mim e para você, hein? Por favor, por favor. Tchau. Tchau, tchau.